Eu te saúdo neste momento com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Janaína Oliveira e trago neste dia uma reflexão, palavra viva para o meu e para o teu coração. A mensagem de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, onde tem por título Arrependimento e Perdão, onde o rei Davi, ele faz uma oração sincera ao Senhor. E no meio desta oração, Davi se arrepende e ele pede perdão a Deus pelos seus fatos, pelos seus erros, pelos seus pecados. Davi reconhece que o seu pecado aborreceu ao Senhor e ele pede algo a Deus em sua oração. Ele pede ao Senhor que ele não retire dele o seu Santo Espírito, que ele não retire dele a presença do Senhor. Aleluia. Vamos ler. Venha comigo, pega a tua Bíblia, no Salmos 51. Vamos ler a oração que Davi fez ao Senhor e Deus vai falar ao teu coração, como ele também tem falado ao meu. Assim diz a palavra do Senhor. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, assim diz Davi. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Assim pede Davi ao Senhor. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Aleluia. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Aleluia. Assim foi a oração de Davi. Davi, ele erra, ele peca. Todos conhecem a história de Davi. Davi foi um assassino. Ele matou alguém para ficar com a esposa dele, Batseba. E tem outros, né? Tem outros erros que Davi cometeu e aborreceu ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A maior preocupação depois que Davi errou, depois que Davi pecou, foi que ele teve medo da presença de Deus se afastar dele. Pois ele sabia que ele, como rei, ele poderia ter a mulher que ele queria. Porém, ele se agradou de uma mulher casada com um dos seus melhores soldados. Então, o que Davi fez? Olhou para aquela mulher, cobiçou, não se importou se aquela mulher era casada. De repente, Davi arma uma arapuca para o marido dela. De repente, aquele homem morre em uma batalha. E Davi toma posse daquela mulher como esposa dele. O que é que acontece? Davi aborreceu grandemente ao Senhor. Deus não se agradou do ato que Davi cometeu. É como eu já falei, Davi como rei, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Porém, ele olhou para aquilo que era proibido. Eu vejo muitas pessoas pregando e dizendo até assim, colocando a culpa em Batseba,
né? Porque Batseba estava tomando banho ali, num local errado, talvez. Não, não foi isso. Não importava o local que Batseba estava tomando banho. Não importava onde aquela mulher estava. O problema de Davi foi que Davi, ele simplesmente não foi para a guerra. Simplesmente ele não foi guerrear junto com os seus soldados, né? Pela terra de Israel, por Israel. Simplesmente Davi, ele não se disponibilizou a ir à guerra junto com os seus melhores soldados. Naquele dia ele resolveu descansar. E quando ele resolve descansar, ele sai dos seus aposentos e vai respirar um ar para ele ficar tranquilo, em paz. E de repente, nessa parte que ele se levanta dos seus aposentos, ele vai para a varanda do seu palácio, respirar algo, respirar um ar, olhar a paisagem, olhar a lua, as estrelas. Naquele momento, Davi viu Batseba, uma mulher casada tomando banho. E quando Davi viu, ele olhou para aquilo que não pertencia. Davi, quando viu Batseba tomando banho, ele olhou, né? E ele prestou atenção, ele cobiçou e ele chamou um dos seus servos. E disse ao seu servo: vai buscar aquela mulher e diz a ela que eu estou chamando. E aquele rapaz, ele fez questão de dizer: aquela mulher é a esposa, né? E disse o nome do soldado e disse também o nome do seu pai, mas Davi não deu ouvido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, quando algo vai acontecer na minha e na tua vida, quando o diabo ele está armando algo para acabar com a minha e com a tua vida, Deus ele avisa. Porque é claramente, quando Davi ele presta atenção em Batseba, que ele mandou chamá-la para ele se deitar com ela, porque ele era rei, ele podia ter a mulher que quisesse, não a casada. Porque a casada já tinha dono. Ele mandou buscá-la. Mas o servo dele orientou ele: meu rei, ela é esposa. E falou o nome do soldado. Se eu não me engano, é Urias, né? E aí aquele rapaz também falou o nome do pai daquela moça. Mas Davi não deu ouvido. Sabe por quê? O grande nunca vai querer escutar o pequeno. Aquele rapaz que orientou a Davi era simplesmente um servo, ou seja, simplesmente um empregado. Então Davi não entendeu que Deus estava usando o empregado, o servo dele, para justamente alertá-lo que ele não deveria olhar, ele não deveria cobiçar, ele não deveria mandar buscar aquela mulher para ele. Mas Davi, cego, o diabo o cegou e simplesmente ele mandou buscar a mulher para ele. Então, o esposo daquela mulher, como eu estou falando, eu não me lembro muito bem, né? Mas eu acredito que seja Urias. Ele estava em uma guerra. E de repente, né? Aquela mulher foi até Davi. Davi pecou com aquela mulher. Davi gostou, ao ponto de Davi armar uma cilada para que o marido dela viesse morrer na batalha e ela ficasse viúva. Então ele poderia pegar ela sim para si, para ser esposa dele. Só que acontece algo trágico. Aquela mulher naquela noite ela ficou grávida. Ela fica grávida de Davi e Davi fica aperreado. Por quê? Porque Davi tinha medo do escândalo. Existem pessoas que Deus alerta, Deus fala, Deus usa os pequenos, Deus usa quem Ele quer para alertar sobre as ciladas que Satanás tem colocado e está colocando diante da vida de um servo ou de uma serva de Deus. Cabe a você se retirar, porque Davi teve a oportunidade. Davi teve a oportunidade de rejeitar, né, o desejo da carne. Davi teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus através daquele servo. Davi teve a oportunidade de ter um reinado maravilhoso. Mas Davi não quis. Ele escolheu, né? Davi escolheu alimentar o desejo maldito da carne, ao qual Satanás tinha feito ele cobiçar a mulher do próximo. E não só cobiçar, a pecar também. Em seguida, tudo acontece. Aquele homem morre na guerra.
Aquela mulher fica viúva. De repente, Davi toma para si aquela mulher como esposa dele. Aquela mulher já grávida tem um filho. E o filho de Davi, ele nasce, mas ele morre. Em seguida, nasce Salomão, que é filho de Davi com Batseba. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É outra história. Davi, ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz: Pai, apaga minhas transgressões, apaga os meus pecados. Está escrito aqui ó, na palavra do Senhor. Quando ele diz, verso 2, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Davi, ele clama ao Senhor. E ele pede ao Senhor para que o Senhor purifique ele do seu pecado. Lá na frente, ele diz ao Senhor: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele pede a Deus para que o Senhor não o expulse da sua presença. Vou te perguntar uma coisa. O que o diabo tem colocado diante da tua vida, diante dos teus olhos, para que você chegue a errar, a pecar, ao ponto de te afastar da presença de Deus, ao ponto do Espírito Santo não mais estar perto de você? O que ele tem feito? Porque olha, nem eu e nem você é enganado. Antes de acontecer algo, Deus usa alguém para mim e para você. Deus usa revelações, Deus usa sonhos. Deus usa quem ele quer, como ele quer e como quiser. Pois Davi, naquele dia, quando olhou para Batseba, que mandou o empregado dele chamar ela, o empregado dele alertou ele: meu senhor, aquela mulher tem dono. Aquela mulher é casada. Mas Davi não deu ouvido. Escuta, naquela noite, naquele dia, o diabo armou aquela cilada. O diabo estava usando o Batseba? Não. O diabo, ele estava simplesmente fazendo com que Davi olhasse para a pessoa errada. Aquela mulher estava simplesmente tomando um banho. Ela estava tomando um banho, como todas as outras pessoas. Tomava banho naquele local. Isso é uma visão minha, uma conjectura minha, que você pode pensar diferente. O erro foi de Davi, porque Davi olhou para a mulher errada. Ele poderia muito bem, né? Porque ele estava ali respirando o ar fresco. E de repente ele olha para o horizonte e vê aquela mulher tomando banho, e ele dá aquela olhada, mas tira a vista e saía do local. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente olhou, cobiçou, desejou, mandou buscar, pecou, fez o que não era agradável aos olhos de Deus. Muitas vezes, existem muitos homens e muitas mulheres de Deus passando na rua, vem na rua e de repente aparece alguém. De repente está um homem ali, né? Um homem de Deus, fazendo a obra do Senhor, e de repente vem uma prostituta passando naquele local. Você, como homem de Deus, o que você faria? Porque se algo passa diante dos nossos olhos, os nossos olhos, claro que ele vai seguir o movimento. Eu estou aqui, de repente alguém faz... Imediatamente os meus olhos, eles seguem aquilo. Mas cabe a mim se eu fico cobiçando, prestando atenção ou não. Cabe a mim se eu me desvio do mal ou não. Cabe a mim e a você. Saia do local. Sabe o que é que a minha Bíblia diz? Se você abrir também a tua Bíblia, vai dizer. Onde o Senhor, ele diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe o que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é quando os convites surgem, quando os banquetes surgem. Banquetes de quê? É a carne. A nossa carne, isso é podre, isso é sujo. A nossa carne, ela vai amar as coisas do mundo. A nossa carne vai amar o pecado. A nossa carne vai desejar coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Preste atenção. Davi, ele desejou uma mulher casada. E com certeza Davi tinha mulheres. Davi desejou o proibido. Então a nossa carne humana, a nossa carne é pecaminosa.
vai desejar o proibido, vai gostar do proibido. Mas a tua Bíblia diz, a minha Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos não forem bons, teu corpo não será bom. Ou seja, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo é luz. Mas se eles forem trevas, todo o teu corpo jaz em trevas. Porque olha, Davi olhou, cobiçou, desejou. De repente, o diabo ele vem colocar uma bandeja diante dos meus olhos, diante dos teus olhos. Sabe o que é que você faz? Retire-se do local. Deixe com que as pessoas digam, aquele é um frouxo. Aquela irmã é uma frouxa. Não é crente, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. É por isso mesmo que a gente foge. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano e é carne. A própria Bíblia diz, o espírito é forte e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi pecou, errou, porque deu lugar à carne. Então, ei, não dê lugar à carne. Tape a brecha. Davi pecou, né? Coisas terríveis aconteceram na vida de Davi. Deus amava Davi, mas Deus foi justo. Deus, ele me ama, Deus, ele te ama. Mas o pecado, ele faz com que Deus se afaste de você. O pecado faz com que Deus se afaste do ser humano. O ser humano, a mulher ou o homem de Deus, ele pode ter 50 anos de crente, ele pode ter uma vida espiritual com Deus que você não tem noção. Mas se ele pecar imediatamente, a presença de Deus se retira dele. Sabe por quê? Olha só, o meu corpo e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o meu corpo e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, cuida dele. Cuida dos teus olhos, cuida do teu ouvido. O que é que o diabo tem colocado diante de você? O que é que o diabo tem falado ao teu ouvido? Ei, corre, foge, foge. Porque a pior coisa do mundo é você ceder aos desejos de Satanás, ceder à carne e lá na frente você perder a presença de Deus. Você perder o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se retirar do teu corpo por causa do pecado, por causa da fraqueza da tua carne. Então forte é aquele que corre, forte é aquele que rejeita as propostas de Satanás. Então fuja, corra. Não fique prestando atenção. Não fique olhando, porque olhou, cobiçou, já adulterou. Jesus ele disse na sua palavra que basta tão somente um homem ou também uma mulher olhar para alguma coisa do seu próximo, isso é, marido, esposa, alguma coisa, olhou, cobiçou, pecou. Em relação à mulher e a homem, olhou, cobiçou, já adulterou com ela. Então não precisa ter o ato pecaminoso carnalmente falando. Não precisa. Olhou, pensou, cobiçou, adulterou, desejou, adulterou. Davi não só olhou, não só cobiçou e nem desejou. Ele mandou buscá-la, né? E ele pecou com ela. Corporalmente falando, ele pecou. E grande foi o que Davi passou, pois os seus filhos, aconteceram coisas terríveis. Um dos seus filhos procurou para matá-lo e assim sucessivamente. Porque Deus pode até perdoar o pecado do ser humano. O ser humano, né, muitas pessoas utilizam até aquele versículo que diz assim: o ser humano ele pode cair até 7 vezes, mas todas as 7 vezes o Senhor levantará. Isso é bem verdade. Que o Senhor levanta. Aquele que cai, o Senhor levanta. Claro, Deus levanta porque Ele é Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o preço vai ser pago. Aleluia. O preço da queda vai ser pago sim. Você vai pagar um alto preço. Você pode até ter caído e pode retornar à casa do Senhor, mas é melhor que você não caia. A palavra até do Senhor diz assim: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então vigie. Vigie muito na sua vida, vigie na sua vida, porque eu e você é carne. Eu e você é ser humano. Antes que eu e você viesse servir a Cristo, a gente pertencia às coisas do mundo. A gente gostava das coisas mundanas, né?
Então o inimigo ele vai utilizar as coisas mundanas ao qual eu e você gostava para nos tirar, para nos afastar da presença de Deus. Então cabe a mim e a você fugir, cabe a mim e a você nos desviar, né? Nos desviar da maldade, nos desviar dos banquetes, nos desviar, né? Do que Satanás tem tentado colocar na minha frente e na tua frente. Por quê? Porque a gente não é como Jesus, 100% Deus e 100% carne. A gente é carne, porém a gente serve a um Cristo, a um Deus vivo, que Ele cuida de mim, cuida de você, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Vigiar. Qual é a nossa parte? Resistir ao diabo. Qual é a nossa parte? Fugir. Porque a cada momento que você resiste a Satanás, cada momento que você foge, você ganha uma batalha e Deus ele tem orgulho de você. Agora é claro, se o ser humano chegar a cair, Deus o levanta. Mas o preço é alto. O preço da desobediência é alto. O preço de Davi por causa da sua queda foi terrível. Foi terrível. Ao ponto também de Davi se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, eu te peço, Deus, que não retires de mim a tua presença nem o teu Santo Espírito. Não deixa o Espírito Santo de Deus se afastar de você por causa do teu pecado. Não deixa o Espírito Santo de Deus sair da tua vida por causa de um erro teu, por causa do teu pecado. Não deixa. Não vale a pena. Ei, não vale a pena ceder aos banquetes de Satanás. Não vale apenas comer as iguarias do diabo e sair da presença de Deus e perder a tua salvação. Não vale a pena. Respira. Respira. Seja forte, foge do local, saia do lugar, isso, seja forte. Deus é contigo, Deus, Ele é contigo, aleluia, Jesus é contigo, seja forte. A palavra do Senhor é bem certa quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, seja forte. Porque isso também é aflição para a vida de um crente, ser tentado por Satanás. Porque muitas pessoas, o diabo tenta com mulher, né? O diabo usa prostitutas, pombagiras. Outras pessoas, o diabo usa o dinheiro, o roubo, a mentira, a fofoca. O diabo tem estratégia para tentar derrubar uma serva de Deus e um servo de Deus. Cabe a mim e a você fechar a brecha, vigiar, fugir do local, tapa a brecha. Olha as tuas amizades, olha quem entra na tua casa, quem sai. Presta atenção onde é que você está andando. Ei, quando o diabo vir em tua direção na rua, usando um homem, usando uma mulher, se desvia, saia do local. Sabe por quê? Porque você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha, não. Você é um ser humano que está servindo a Cristo. Isso, está servindo a Cristo e ainda é carne. E a palavra do Senhor diz: você que está em pé, vigie para que não caia. Vigie. Então o meu dever e o teu dever é vigiar. Vigie. Vigie e não faça como Davi. Não deseje aquilo que não é teu. E não ceda os pecados. Não ceda a Satanás, não ceda o banquete do diabo. Sabe por quê? Porque senão o preço será terrível. Segura esta palavra no teu coração. Reflita nesta mensagem. Vigie, corra, não ceda os banquetes de Satanás. Que Deus te abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E que jamais você venha cair. Que jamais você venha se desviar dos caminhos do Senhor. Pois não vale a pena nunca você sair da presença de Deus por causa de um momento, por causa de 5 minutos de prazer, por causa de 5 minutos em mesa de bar, por causa de 5 minutos no meio de uma galera que pode te levar e te arrastar para o inferno. Não vale a pena. Pois o inferno existe, ele é real. A Bíblia diz que lá no inferno é choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então quando os convites vier, quando alguns que se dizem ser amigos teus chegar perto de você para fazer um convite a você, para te chamar para uma mesa de bar, para te chamar para ir ali no canto, ei, pensa que a tua alma vai passar a eternidade no inferno, então não vale a pena. Escuta só, escolha o céu, escolha o caminho do céu, aleluia,
Escolha servir a Cristo fielmente falando em espírito e em verdade. E você vai ver, há galardão para a tua vida. Há galardão sim, porque Deus ele cuida, porque Deus ele ama, Deus ele zela pela minha e pela tua vida. Que Deus te abençoe, fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E que amanhã eu estarei aqui na presença do Senhor mais uma vez, com uma reflexão para o meu e para o teu coração. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.